O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. Ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar então um pouquinho sobre a liturgia de hoje, né? E também essa memória que nós celebramos de Cosme e Damião, né? Santos populares, nosso Brasil muito cultuado, né? São Cosme e Damião. Nós olhamos bem detalhadamente na primeira leitura, que fala sobre a casa de Deus, a construção do templo de Deus, né? Ouviram aí, essa leitura acompanha já há alguns dias e mostra determinantemente como que as pessoas estavam empenhadas em construir a casa de Deus. Claro, se nós gostamos da nossa casa, nós gostamos de ornar a nossa casa, muito mais então a casa de Deus, um apreço muito grande pelo espaço sagrado, pelo espaço onde a gente celebra, né? A vida, celebra no altar a nossa vida. Então a casa de Deus, claro, tem uma significação e uma simbologia muito forte para nós, né? São Francisco, na sua pobreza franciscana, dizia justamente isso: para Deus sempre o melhor, para Deus sempre o melhor. Isso remete também à nossa casa, à construção da nossa casa, à construção interior, né? E que no Evangelho também, de algumas reflexões de Jesus, ele fala que a casa construída em cima da rocha é aquela casa que a tempestade, os temporais, as adversidades nunca vão poder se sobressair ou derrubar aquela casa construída em cima da rocha. Essa é a nossa vida, o nosso templo interno, é o nosso templo interior, que nós devemos sempre estar salvaguardando por esse templo. É o interior de nós. Então, além de falar do templo na primeira leitura, o templo também que Jesus fala, né? Destruir esse templo, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Qual é o templo que ele estava falando? O templo do seu corpo, da sua vida, da sua ressurreição. E de um modo especial a gente quer remeter também aos gêmeos, a São Cosme e Damião, que eram médicos, né? Às vezes as pessoas pregam por aí que eles eram crianças. Eles não eram crianças, eles eram adultos. Eles eram de uma família muito abastada, muito rica, cristã, e que eles, sendo cristãos, estudaram na Síria e aprenderam as ciências e estudaram medicina. Olha que interessante. No tempo deles, a Síria era o ponto local de estudos da medicina e das ciências. E convertidos ao cristianismo, eles começaram a curar as pessoas através da medicina, da arte da medicina, né? Não a medicina avançada como nós temos hoje, mas a medicina do tempo deles. E eles, através também de
fazer a caridade, de exercer a medicina, começaram a converter muitas pessoas ao cristianismo. Muitas pessoas aproveitavam desse momento, né? E não cobravam. Normalmente, claro, a medicina a gente sabe, né? Muitos médicos particulares cobram por sua consulta. Jamais Cosme e Damião, pelo contrário, assistiam aos pobres necessitados, nunca cobravam nada, né? Então eles eram a revelia ao dinheiro, eles não gostavam de receber, pelo contrário, faziam tudo por amor. E aí o que aconteceu? O imperador Diocleciano ficou vendo que muitas pessoas começaram a se converter ao cristianismo, quer dizer, se sentiu enciumado e começou a perseguir e mandou prender Cosme e Damião. E aí, né, dizendo que eles faziam magias, que eles não se debruçavam sobre os deuses, né? Não adoravam os deuses pagãos. Estamos no tempo de perseguição cristã. E Diocleciano era um perseguidor, um imperador. E o que aconteceu? Prenderam os gêmeos, mas eles não se intimidaram, pelo contrário, né? Falavam: vocês estão ensinando isso, fazendo aquilo outro. De diversas maneiras Diocleciano tentou abafá-los, né? Tentou jogar ao fogo, não deu certo. Tentou matá-los de outra forma, não deu certo. E até por último foram decapitados, né? E a igreja lá da Síria, lá do Oriente, fizeram uma igreja em lembrança a Cosme e Damião. São Justino, grande filósofo, santo da igreja, diz que recebeu uma graça através de Cosme e Damião por causa de uma enfermidade. Então, nessa liturgia de hoje, preparando a festa de amanhã, que é a festa de São Vicente, que também viveu muito tempo depois, falaram até um pedaço um pouco da vida pastoral de São Vicente, dado aos pobres. A vertente de São Vicente era a caridade, sem olhar a quem. Ele tinha uma expressão de amor a Cristo profundamente, que é o rosto dos excluídos, dos órfãozinhos, né? Aquela imagem me lembra muito bem isso. As crianças que ele protegia, aos velhinhos que ele acolhia. Ele lembra da caridade. Era um homem caritativo. Todas as obras que ele fazia era pensando no semelhante. Bonito também hoje Cosme e Damião, que esqueciam de si próprio para se doarem na sua medicina, no seu amor aos mais pobres. Dois santos de datas diferentes, de lugares diferentes, porque Cosme e Damião são lá do Oriente, eram árabes, né? E o nosso São Vicente de Paulo, né, da França, né? Espiritualidade vicentina surgiu na França, com ele, né, com Santa Luísa de Marillac, né? E a Santa Catarina de Labouré, né, do qual nós temos a imagem na igreja, na paróquia Nossa Senhora das Graças. Então isso tudo para dizer o quê? A caridade é a essência do cristianismo. Não adianta a gente ter ações bonitas, ações que eu digo assim, de ser pessoas orantes, serem pessoas participantes da igreja, mas se nós não temos um projeto voltado para os desfavorecidos, os mais pobres. Quantos nós temos aí espalhado por toda a nossa região, né? Cada dia mais, crianças abandonadas, crianças que não têm o que comer em casa, tomar o seu leite, porque a mãe e o pai estão desempregados. Hoje estava ouvindo uma notícia, a menina, uma moça bem nova, falando no jornal, né? Concurso de administração, diversas especializações, desde 2014 desempregada. Imaginem vocês, a situação que nós vivemos no nosso país hoje, e o desemprego, a carestia cada vez mais complexa, e quem sofre, quem se abate mais com isso, são os pobrezinhos de Deus, são os pequeninos, porque eles não têm eira, não têm beira, não tem ninguém por eles. Nossa saúde totalmente debilitada,
né? Com o nosso sistema SUS aí, né? Os hospitais lotados. Isso lembra que a igreja, ela deve ser caritativa. A sua espiritualidade, ela é caritativa. Por causa disso, Francisco, Papa, sempre está dizendo para uma igreja em missão, uma igreja, né, que saia, né, das nossas portas, da igreja que vai à procura do outro, que vai à procura daquele que mais necessita, daquele que mais precisa, daquele que realmente está ferido por essa sociedade, tão excludente, ferido porque os nossos governantes não tomam conta, né, dos nossos pobres, como dizia Dom Helder Câmara, ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. Por quê? Porque a riqueza está concentrada na mão de alguns, né? E saiu essa semana, né? A gente cada vez, como se diz o outro, né? Cada mergulho é um flash, né? Saiu esses dias aí ontem, aquele deputado, aquele promotor de justiça, né, reclamando lá dos seus salários. Essa semana saiu outro também, né? Que lá um político também falando, né? Que ganha 25 mil por mês, que não dá nem para comprar um carro popular, né? Reclamando do seu salário, né? E o nosso pobre, que recebe R$700 de salário, um pouquinho, né? Faz milagre, faz render aquele dinheiro. É muito triste a gente ouvir isso nesse país, entendeu? Então são contra essas coisas que Deus do alto do céu, a cólera dele cada vez mais, né, se torna presente na vida do mundo, né? Estava falando hoje, eu acho que Deus tem que, é triste falar isso, né? Mas eu acho que tem que começar tudo de novo, não é verdade? Que diante da sociedade, o que ela está caminhando, para onde ela está caminhando? Está caminhando por caminhos obscuros. Mas nós não podemos ver a esperança, a salvação que vem de Deus, jamais. Porque dentro de nós a perseverança deve vigorar. E aí nós lembramos que São Vicente viveu numa época muito difícil. São Vicente viveu numa época de muito confronto, de muita dificuldade, lembrem vocês, né? E ele, mesmo diante dessas dificuldades, nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a força de Deus, nunca se deixou levar pelo desânimo, pelo contrário, porque a fé como sacerdote o fortalecia cada vez mais, e ele sabia que o caminho era esse. O caminho era voltado principalmente a esses esquecidos, voltados àqueles que estavam abandonados. Então a nossa missão como cristãos, de batizados, de irmãos na fé, é justamente em nossa caminhada exercer essa caridade. Como aqui nessa comunidade que eu sei há muito tempo, os vicentinos, né, promovem um trabalho de assistir os mais pobres, né? Já acompanhei alguns projetos, lindo trabalho, né? Eles não têm aonde socorrer, eles não têm aonde ir, eles não têm era nem beira, eles não têm aonde socorrer, aonde ser socorridos. Teve um missionário lá na Amazônia justamente falando isso, que ele trabalha numa região muito difícil, e ele dando depoimento dele falando sobre isso realmente. Ele falando lá, eles não acorrem ao juiz, eles não acorrem ao advogado, eles não acorrem ao delegado, eles acorrem ao padre, porque o padre tem uma influência muito grande. O padre abriu a boca, no outro dia a repercussão é muito grande. Então os pobres não vão, eles vão lá no padre, eles vão na paróquia e tal, e o padre grita, vai na promotoria, entra em contato e tudo mais, então ele tem uma grande influência. É o espírito de São Vicente, é o espírito de ser voltado ao amor caritativo àqueles que mais precisam. Deus fica englorizado quando o pobre grita aos céus. Injustiça. Os salmos que nós cantamos falam muito isso, né? Deus não é surdo ao grito daquele injustiçado.
Vicente de Paulo foi esse santo que, sem dúvida, sabia muito bem disso. E Vicente de Paulo revoluciona o nosso coração a sermos caritativos, a olhar uma igreja itinerante, uma igreja que vai ao encontro das mais sofredoras. Essa igreja que o Papa Francisco fala abertamente é dessa igreja que ele fala: a ovelha ferida, a ovelha totalmente abandonada, a ovelha que está totalmente a esmo, né, sem proteção nenhuma. É essa que nós devemos. Essas crianças abandonadas que estão na sociedade cada vez mais, né, abandonadas. Mas porque tem uma culpa muito grande em quem? Infelizmente, as nossas autoridades políticas, sociais. O nosso país é um país muito rico, é um país de muitos recursos, sem dúvida alguma. Esses recursos, infelizmente, são mal distribuídos, né? Vocês sabem muito bem disso. E aí quem sofre, sempre sofreu, são os mais simples. O que bate em cima deles é a injustiça social que acontece, tudo isso aí. Mas nós queremos rogar a São Vicente, que é o patrono dessa comunidade, para que ele possa, e nessa comunidade, formar corações caritativos, né? Não precisa fazer grandes coisas, como dizia Francisco de Assis, mas é pelas pequenas coisas que nós vamos chegar às grandes. Fazendo trabalho formiguinha, fazendo trabalho de cesta básica, de atendimento aos pobres, construindo uma casa lá como já fizeram aqui, daquele que necessita, né, que não tem onde morar, dando um buchãozinho de gás lá para ele fazer sua comidinha que não tem recurso. Assim que nós vamos fazer. Isso é caridade, isso é amor, isso é olhar o rosto do outro que precisa e precisa da nossa mão para levantar. Não temos muito, mas o que pouco que nós temos, nós botamos a serviço daqueles que necessitam. É essa vertente do Evangelho, é a vertente de Cosme e Damião, que eram de família, com certeza, bastadas, fizeram medicina, né? Naquele tempo tem muito disso da medicina, né? Mas colocaram o seu serviço a favor dos mais pobrezinhos, né? Curavam os doentes e levavam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito isso, né? Então nós queremos espelhar o nosso coração no coração do apóstolo querido São Vicente, no coração de Cosme e Damião, que deram o seu sangue, derramaram a sua vida pelo Evangelho citado aqui hoje, João Batista, né? Herodes não queria conhecer Jesus, queria eliminar Jesus, ele queria conhecer o Evangelho, mas o que ele queria era conhecer nada. Ele queria derrubar Jesus, derrubar porque Jesus falava a verdade, e falava justamente a verdade nua e crua, fosse ouvir quem quisesse. E ele tinha medo dos profetas, tinha medo de João Batista, e tinha muito medo de Jesus. Ele não queria conhecer Jesus, ele queria eliminar Jesus. E quando aquele que se coloca nos lados mais sofredores incomoda, como Cosme e Damião incomodou Diocleciano no seu tempo, como nosso querido São Vicente incomodou as autoridades da época, também a serviço dos mais pobres. Que Deus nos abençoe, e essa comunidade cresça nesse amor voltado aos mais simples, aos pobres. Não temos ouro e não, nem prata, mas o que nós temos, nós damos de coração, né? Você às vezes não tem recursos, mas às vezes, como uma palavra amiga, né? Como um conselho bom, como uma orientação pode ajudar muitas pessoas, sem dúvida alguma, nesse mundo que nós estamos, né? Da doença do século, que é a depressão, e que está dizimando muitas pessoas. Que São Vicente de Paulo, que São Cosme e Damião nos mostre cada vez mais até ao seu exemplo o rosto de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.